Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo continuamos nosso estudo aprofundando sobre os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Estamos falando sobre os componentes humorais inatos do nosso organismo. Nos últimos vídeos temos falado sobre o sistema complemento. Nesse vídeo vamos fechar esse assunto. Se você quer conhecer os outros componentes humorais inatos, os mediadores de fase aguda e como eles funcionam, cola no vídeo que a gente continua logo após a vinheta. Bora lá! Bom, eu já mencionei, sobre a proteína C reativa. Ela atua aqui, então, envolvendo basicamente a ativação do sistema complemento ou mesmo um processo de opsonização, que é servir como um marcador para que os fagócitos possam eliminar os micro-organismos invasores. E a proteína C reativa, assim como a proteína amiloide sérica A, vão ser os principais exemplos da família de pentraxinas, que são uma família de moléculas que tem esse papel inato, humoral, aí, de proteger o nosso corpo. A gente já viu que a proteína C reativa pode ativar a via clássica do complemento, mas a proteína amiloide sérica, ela pode formar complexos, por exemplo, com sulfato de condroitina, que é basicamente um glicosaminoglicano que a gente tem na matriz extracelular, lá na MEC, a matriz extracelular. E, subsequentemente, ele consegue se ligar a enzimas lisossômicas, como catepsina B, que vai ser liberada no processo inflamatório. Então, esse SAP degradado ele vai se tornar componente de depósitos fibrilares amiloides que vão estar presentes em processos inflamatórios crônicos, podendo até ser um iniciador fundamental da deposição amiloide. A gente vê que tem algumas doenças crônicas que têm essa característica de deposição dessa substância amiloide. Mas a SAP também se liga a várias espécies de bactérias por meio, por exemplo, de lipopolissacarídeos, que remete aí às bactérias gram-negativas. E de forma semelhante, a proteína C reativa também pode ativar a via clássica do complemento. No ser humano, a proteína C reativa realmente é a mais relevante. Em animais, acho que os camundongos, a proteína amiloide sérica A é a que vai ganhar destaque. Uma outra diferença que já foi mencionada também nos vídeos anteriores é que a proteína C reativa ela reconhece a fosforilcolina, enquanto a proteína amiloide sérica reconhece a fosfatidiletanolamina na membrana de bactérias, que porventura infecciona o nosso corpo, e também células mortas por apoptose. Isso é interessante, porque precisamos também ter a capacidade de reconhecer e eliminar células mortas para evitar aí que elas possam vir a causar processos inflamatórios e, naturalmente, lesões subsequentes a isso. Eu até havia mencionado, sobre a fosfatidiletanolamina, que há alguns anos no Brasil ela foi investigada como a pílula do câncer. Se vocês procurarem aí, tem até um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, mas ela foi usada como tratamento para o câncer em alguns estudos, mas nada foi comprovado cientificamente. Mas ganhou notoriedade devido à mídia, e à atenção que isso teve na época, e repercutiu em todo o Brasil. E até vale a pena reforçar, esse aumento dessas proteínas, ele é muito relacionado à indução da secreção de citocinas, como a interleucina 1, a interleucina 6, que eu mostrei aqui no slide anterior, do fator de necrose tumoral também, vale a pena mencionar, e isso gera esse aumento aí exponencial de todas essas proteínas. Por isso que elas são chamadas de proteínas de fase aguda. Estão ali bem representadas na fase aguda de um processo inflamatório, muitas vezes associado a um processo infeccioso também. Eu havia falado das pentraxinas, como principais representantes da proteína C reativa, a proteína amiloide sérica A, mas também tem uma outra molécula que é a pentraxina 3, que ela é produzida assim, em várias células, por exemplo, células dendríticas, macrófagos, células endoteliais. Quando essas células têm os seus receptores do tipo TOL, TLR, e também são estimuladas por TNF, que é o fator de necrose tumoral. Aí ela também libera essa pentraxina, que também é considerado um mediador de fase aguda. Ela é também encontrada nos grânulos de neutrófilos, que a gente tem um videozinho aqui também sobre os neutrófilos, que são células da imunidade inata, importantes fagócitos. Então, quando esses neutrófilos morrem, você tem a liberação dessa pentraxina 3.
Ela é capaz de reconhecer várias moléculas que tem na superfície de fungos, de bactérias, de vírus e também de células apoptóticas, e também consegue ativar a via clássica do complemento. Eu também havia falado da lectina ligante de Mannose. A lectina ligante de Mannose, ela é de uma outra família de proteínas chamada de colectinas, né? Então é o nome lectina ligante de Mannose, mas a gente já tinha até mencionado, ela não reage apenas com Mannose. Os efeitos delas vão ser semelhantes à proteína C reativa, né, na fixação do complemento, na opsonização, porém ativada por outros PAMPs, outros padrões moleculares associados a patógenos, açúcares, né, na superfície aí de micro-organismos, especialmente bactérias gram-negativas, gram-positivas, vírus, fungos, parasitas, e elas têm a capacidade de desencadear a ativação da C3 convertase da via clássica por meio da ativação daquelas proteínas MASP, né, que nós falamos no vídeo sobre o complemento da via das lectinas do complemento. Então tem o MASP, que vai ter um papel ali semelhante ao papel que o C1 tem, e aí essas proteínas vão conseguir dar a subsequente ativação da C3 convertase e aí a deflagração da atuação do complemento após isso. E assim como a proteína C reativa, a gente pode falar que essas colectinas, especialmente essa que a lectina ligadora de Mannose, também tem outras colectinas que são surfactantes pulmonares, a gente pode falar um pouquinho deles, tanto o surfactante pulmonar A, a gente fala que é o SPA, já falamos dele também em vídeos anteriores, e o SPD, eles vão ter muitos atributos que os qualificam para uma função de primeira linha da resposta imune inata, como um receptor de reconhecimento de padrões solúveis. Esses atributos vão incluir, por exemplo, a capacidade de diferenciar o próprio do não próprio, eles conseguem se ligar a vários micróbios, conseguem gerar mecanismos efetores secundários e, principalmente, eles vão estar amplamente distribuídos em todo o nosso organismo, incluindo nas secreções mucosas. Naturalmente, então, essas colectinas constituem os equivalentes solúveis dos receptores de reconhecimento de padrões da lectina tipo C da superfície celular, que a gente até mencionou em vídeos anteriores. Olha a importância que a gente tem nessas moléculas. A gente não está falando de células, mas só de moléculas solúveis do complemento das proteínas de fase aguda, que conseguem, às vezes, resolver uma infecção quase que totalmente devido à sua amplitude de ação. Tem um outro grupo de moléculas também, que a gente falou no vídeo sobre o complemento, que são as ficolinas, que elas são muito parecidas com as colectinas em estrutura e função, também reconhecem os PAMP, também consegue ativar a via das lectinas do sistema complemento. E as principais ficolinas vão ser as ficolinas 1, 2 e 3, também chamadas de M, L e H ficolinas. Elas conseguem reconhecer os resíduos e a acetilglicosamina em alguns carboidratos, né, de superfícies celulares, como eu também já falei, e elas também conseguem ter esse papel de opsonização que a gente vê aqui também nas colectinas. Além disso, as ficolinas elas conseguem interagir com a proteína C reativa para ampliar até a gama de bactérias reconhecidas pela proteína C reativa e intensificar a destruição dessas bactérias mediadas, por exemplo, pelo sistema complemento. Então, as estruturas bacterianas que são reconhecidas por ficolinas e pela lectina de ligação à Mannose são complementares e elas vão reconhecer espécies bacterianas diferentes, porém sobrepostas, né? E como eu também havia mencionado anteriormente, as proteínas surfactantes pulmonar A e D são colectinas que têm propriedades lipofílicas que são compartilhadas por outros surfactantes também produzidos no pulmão. Então elas são encontradas lá nos alvéolos pulmonares, então vão ser importantes nessa via de entrada do nosso corpo, e as principais funções delas vão ser naturalmente a função surfactante, que é a de ajudar a manter a capacidade de expansão dos alvéolos durante a inalação, por meio da redução da tensão superficial do líquido alveolar. Além, naturalmente, de atuar como mediador de resposta imune inata no pulmão, ajudando a atuação, por exemplo, dos macrófagos alveolares, aquelas chamadas células de poeira que são encontradas no pulmão, para proteger aí as vias aéreas da entrada de micro-organismos, de bactérias que possam vir a ser inalados também. Ficou faltando mencionar um pouquinho aqui também sobre as fosfolipases A2 secretadas, essas chamadas SPLA2 aqui. Função delas matar bactérias gram-positivas.
Elas são basicamente enzimas envolvidas em uma ampla variedade de processos fisiológicos que compreendem desde a digestão fosfolipídica, a remodelagem da membrana celular, a regulação do sistema imune, alguns processos fisiopatológicos em geral. Então, ela vai estar sempre presente na resposta de fase aguda e na atividade antibacteriana, participando aí da ativação e liberação de citocinas e outros mediadores pré-inflamatórios, como a gente já viu, que vai ser importante, por exemplo, para o aumento da produção da PCR, por exemplo, a proteína C reativa, dentre esses outros mediadores. Bom, dos mediadores de fase aguda que tem aumentos moderados, acho que eu já chamei a atenção para alguns aqui, a gente vai ficar focando, mas se a gente for olhar aqui, tem papéis, né, de proteases bacterianas sendo impedidas, sendo bloqueadas, né, então são inibidores de proteases, antiquimiotripsina, como a gente pode ver aqui, e dentre outros. Então, acho que dessa forma a gente consegue ter uma visão geral de como essas proteínas podem se comportar e ajudar a nossa resposta imune inata a muitas vezes resolver de forma rápida e eficaz a combater micro-organismos invasores. Bom, com isso a gente encerra a nossa fala sobre os componentes humorais da resposta imune inata. Falamos do sistema complemento, o que ativa o sistema complemento, quais são as suas características, suas funções e como tudo isso é desencadeado na resposta imune inata. E inclusive como isso se associa à resposta imune adquirida. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre as células da imunidade inata. Então, vai ser uma lista extensa de vídeos onde a gente vai poder destrinchar um pouco mais sobre cada célula da imunidade inata, o que as ativa, como elas executam as suas funções e, naturalmente, quais são as suas funções. Então, para não perder esses vídeos, não se esqueça de inscrever no canal, verificar se o sininho está ativado para você receber a notificação assim que os vídeos forem saindo. E não se esquece também de compartilhar o vídeo, dar o like se te ajudou e comenta aqui para mim qual dessas proteínas você já conhecia, você tinha ideia do que ela fazia na resposta imune, para a gente interagir aí e eu saber como estou ajudando vocês aí no estudo, beleza? Então, nos vemos nos próximos vídeos, um abraço, até mais!